Olá, queridos amigos. Pedro e João vão ao templo e encontram um homem coxo de nascença, pedindo esmola. Em vez de lhe dar dinheiro, Pedro o curou em nome de Jesus de Nazaré, permitindo que ele andasse. O homem entrou no templo, pulando, louvando a Deus, o que surpreendeu a multidão. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar, explicando que a cura foi feita pelo poder de Jesus, do Jesus ressuscitado, e convidando as pessoas ao arrependimento e a ter fé em Cristo. O milagre ocorrido com o coxo revela o poder de Deus e como Ele pode nos usar quando nos colocamos em suas mãos. Somos instrumentos e, como tais, devemos nos preparar para sermos usados quando necessário. Limpar cada pecado em nossa vida e permitir que o poder do Espírito Santo toque a nossa vida e nos transforme. Devemos lembrar que cada encontro com as pessoas pode ser um momento preparado por Deus para suprir as necessidades daquelas pessoas. O coxo foi curado e ficou de pé. Ele recebeu algo que não havia pedido, mas algo que precisava. Quantas vezes em nossa vida diária, em oração, pedimos a Deus uma resposta para um determinado problema ou uma intervenção, quando Ele sabe que a nossa necessidade é outra. Nossa humanidade é finita. Seres criados que devem entregar sua confiança a um ser infinito, que é onisciente e todo-poderoso. Será que duvidaremos de seu cuidado e de seu amor? Assim como o homem coxo recebeu o que desejava em seu coração, Deus preparou para nós algo maior do que os nossos pensamentos imaginam. O profeta Isaías já disse isso, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Depois desse milagre fascinante, o povo ficou atônito, maravilhado com o que havia acabado de acontecer. Pedro se levantou e proferiu seu segundo discurso. Seus ouvintes foram aqueles que participaram ativamente da morte de Cristo e, como tais, partícipes do pecado contra o autor da vida. Pedro lhes disse: vocês negaram o santo e o justo e pediram que lhes fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro terminou seu discurso com um chamado ao arrependimento. Arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. O texto é claro. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. A graça está ao alcance de todos nós, porque não importa quão grave seja o nosso pecado, Deus nos dá o perdão. Se Ele não o tirou daqueles que participaram de um crime, isso nos fala sobre a graça de Deus e como ela é grande para todos nós. A promessa é a paz, os tempos de refrigério. Deus promete paz em nossa vida, paz para aqueles que recebem seu perdão, tranquilidade no coração que recebeu a graça porque confiou nele, que é a graça em pessoa. Pense nisso com carinho, entregue a sua vida a Deus e receba perdão de graça. Ótimo dia para você. Uma das lendas mais conhecidas na mitologia grega é a história de Narciso. As narrativas contam que ele era um jovem muito belo e orgulhoso, e que por causa de sua beleza, despertou o amor de uma ninfa chamada Eco. Porém, ele a rejeitou, partindo seu coração, e em consequência disso foi amaldiçoado, sendo proibido de ver sua própria imagem. Mas a lenda conta que certo dia, Narciso viu seu reflexo na água e ficou tão apaixonado por ele que, sem perceber, deitou-se e começou a afundar tentando encontrar o reflexo da água, até que se afogou nas águas profundas do rio. O mito de Narciso inspirou a definição de uma perturbação psicológica conhecida como transtorno de personalidade narcisista. As pessoas que sofrem desse mal possuem uma autoestima extrema, importando-se pouco com o outro e sempre desejando ser o centro das atenções. Essas pessoas geralmente possuem muita energia e ambição, adquirindo assim com certa facilidade posições de liderança. Tal descrição me faz pensar em um dos discípulos de Jesus que sempre gostava de estar no centro das atenções. Pedro, o discípulo que se achava superior aos demais. Antes de sua conversão, a Bíblia o descreve como uma pessoa que fazia de tudo para atrair a atenção para si. Em suas falas públicas, ele fazia questão de mostrar sua superioridade. Porém, o Pedro orgulhoso encontrou o humilde Jesus em sua vida e foi transformado. No capítulo 3 do livro de Atos, encontramos este apóstolo agindo de forma completamente diferente de antes.
O texto relata que Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo quando se depararam com um homem coxo que pedia esmola. Ao invés de dar uma moeda ao pedinte, eles o curaram em nome de Cristo. Aquele acontecimento chamou a atenção da multidão, que admirada correu até os apóstolos a fim de compreender o que havia ocorrido. Pedro, que sempre desejou poder, fama e prestígio, tinha enfim sua grande oportunidade. Ele estava sob os holofotes com um homem curado ao seu lado como troféu. Poderia ganhar a notoriedade que sempre perseguiu, mas surpreendentemente conseguiu tirar o foco de si transferindo-o para Jesus. No verso 16 lemos: Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Aqui temos a evidência de um homem convertido. Ele virou as costas para o eu e colocou Jesus como centro da sua vida. Este é um belo retrato de um verdadeiro cristão, que consegue equilibrar a estima, não se sentindo superior nem inferior aos outros, mas igual. Membro de uma grande família de pecadores, necessitados da graça de Deus, a quem pertence toda a honra e glória.